Fala, minha tropinha, cheguei com mais uma. Essa daqui não é uma continuação, mas é boa mesmo assim. Enfim, nem vou enrolar muito, vou deixar vocês verem por conta própria. Só que vamos fazer um combinado? De cara aqui você vai dar o like e vai se inscrever. No final você comenta. Confia em mim, a obra é boa, pode confiar. Já fez? Se já fez, vamos partir para mais uma. De cara, a nossa história começa um tanto quanto diferente. Ela já começa dizendo que ao longo da vida, há coisas que a gente precisa fazer. Tais coisas geralmente têm que ser feitas de forma implacável, sem considerar em nada a sua situação. Você até pode pensar que pode ser injusto, porém não há nada que possamos fazer sobre isso. É assim que o mundo é, rapaziada. Vocês se esqueceram? Bom, mas pra sair dessa maluquice toda que a gente tá falando e parece bem sem sentido, a história nos leva pra recepção de pagamento de um hospital. Lá tá o prota desesperado com a notícia que recebeu. A atendente diz que o que eles vão fazer agora não é coberto pelo plano de saúde. Pelo visto, a garota vai ter que receber uma nova injeção, uma de regeneração neural. De preferência, essa nova injeção tem que começar a ser injetada hoje. Só que, infelizmente, esse gasto excedente, o plano de saúde não cobre. Se ele não tiver um plano de saúde particular, isso aí vai ser um fardo e tanto. Mostrando o valor, ela já avisa que é caro, muito por ser algo recém-desenvolvido. Meus amigos, o prota tá lascado. Ele viu que é 5 milhões. Independente da moeda, 5 milhões sempre vai ser muito. Seja em won, seja em dólar, seja em reais, libras ou até euro. 5 milhões é 5 milhões, meu amigo. O senhorzinho ali perto até diz pro prota que o dinheiro não pode ser a condição para a felicidade. Mas se ela não tomar essa injeção na coluna 2 vezes por mês, a garota vai sofrer paralisia grave na parte inferior do corpo. Depois dessa notícia, lá tá o prota com a sua irmã. O garoto tá um pouco para baixo e calado. Claro, quando você precisa de dinheiro, não ter pode ser um pouco assustador. Um pouco não, é pra caramba. Vendo que seu irmão não tá tão bem, a irmã pergunta se as contas do hospital ficaram caras. Bem, o médico falou algo com ela. O garoto fica meio receoso e nem sabe se deve contar. Pra despistar, ele diz que conseguiu um emprego, então tá tudo bem. Já que ele não quer mentir, também não é necessário contar a verdade. Se espreguiçando, a garota pergunta pro seu irmão se ele acha que o atletismo tá fora de cogitação por enquanto. O garoto responde que com certeza vai ajudar ela a voltar, mas por enquanto ela só precisa se concentrar em estudar bastante. A garota responde que tudo bem, ela vai fazer isso. E o nosso prota diz que isso mesmo, ela sempre foi muito boa nos estudos, tanto quanto no atletismo. Mesmo sem os pais, o prota sempre conseguiu cobrir os custos médicos da sua irmã. Falando nisso, eu não sei o nome da irmã, não sei o nome do prota e também não sei o nome dos pais. Tamo igual cego no meio do tiroteio, meu amigo, a gente não sabe de nada. Já em uma instituição bancária, o prota tá recebendo a notícia de que não vai conseguir um empréstimo. Conseguir um realmente vai ser difícil para ele, talvez numa instituição financeira secundária, mas ainda assim é difícil, fora que ele já tem um empréstimo estudantil. Isso deixa o nosso garoto um tanto quanto desolado. O que mais ele poderia fazer para tentar salvar sua irmã? Na mão ele carrega a azulzinha que muita gente conhece. Eu só não sei se pode ser o que eu tô pensando. A carteira de trabalho, rapaziada. Que inclusive ele tá jogando longe de tanta raiva. Tudo nessa maldita vida se resume a dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro. E ele sabe que precisa disso. Urgentemente, na verdade. Só que seu score de crédito já tá arruinado. Mas também precisa arrumar algum outro jeito de conseguir. O problema é que não tem como. Caído no chão, o nosso garoto tenta pensar o que deve fazer. Imagina só se a Yejin nunca mais puder andar. E sim, descobrimos o nome da maldita. Se levantando, o prota pensa que agora não é o momento de chorar. Os 5 milhões ainda é uma quantia que ele consegue cobrir. Quer dizer, consegue de alguma forma que ele ainda não descobriu, né? Pode parecer, mas ele ainda não chegou na beira do precipício. Depois de se recompor, o prota tenta pegar sua carteirinha, mas o gatinho não deixa. Com muita luta e muita briga ele consegue. Só que assim que ele pega, ele também repara que tem algo a mais. É engraçado que o garoto não sabe o que é. Aquilo ali apareceu de repente. No cartão diz: precisa de um trabalho diário bem remunerado? Entre em contato conosco. Observação: não é um lugar suspeito. Engraçado, sabe quem costuma dizer que não é um lugar suspeito? Lugares suspeitos. Mas tudo bem, vamos relevar. Abaixo do telefone está escrito o nome: recrutamento de funcionários do departamento de despacho da vida após a morte. O único despacho que eu conheço até agora é macumba, mas se tem outro, tudo bem. Ainda mais esse papo de vida após a morte? Não tá prestando não compensa. O prota também não é besta, ele já suspeita.
Acha até que algum esquema de tráfico de órgão. Seja o que for, ele ainda não tá desesperado a esse ponto. Despacho de vida após a morte? Os traficantes devem estar de brincadeira, deveriam até ter limite. Mas pensando bem, ele também não deveria ficar jogando lixo na rua, né? É bom levar pra casa. Nunca se sabe. Já na sua humilde residência, o Prota vê que seu telefone tocou. São as notificações de dívidas, meu amigo. A vida de adulto não é mole não. Toma aí, ó, 51 mil, 4.500, 14.200. É só lapada seca na carteira. Como o garoto tá durinho, ele sai correndo. Infelizmente, ele não tem mais o luxo de ser exigente. Vai ter que ser aquilo ali mesmo, o último recurso. É suspeito? Mas fazer uma ligação também não tem problema, certo? Vai que realmente é um trabalho legítimo de meio período que paga bem. E diário, isso é importante. Contanto que não retirem os seus órgãos, tá ótimo. Assim que ele liga, uma musiquinha estranha começa a tocar. Na música diz: viva gentilmente, boas ações são recompensadas, o mundo é lindo. Estranho isso aí, hein? Eu tô ligando pra quem? Matusalém? A morte em pessoa? Eu, hein? Bom, pelo menos o garoto foi atendido. O estranho é que a pessoa não tava esperando uma ligação. Com isso em mente, a pessoa pergunta se ele realmente tá ligando. E o Prota diz que sim, né? Óbvio. A pessoa do outro lado fica surpresa, dizendo que realmente tem alguém que liga. Isso deixa o Prota um pouquinho pegado. A pessoa do outro lado diz que o trabalho de hoje vai ser lá na funerária do hospital municipal. Será que ele consegue chegar lá umas 10h50? O Prota acha isso bem estranho, né? Porque no final das contas, ele nem se apresentou, mas fala no telefone que só faltam 30 minutos. A pessoa pergunta se isso é um problema, e o Prota diz que não, não é. Dito isso, a pessoa diz que tudo bem. Só tem um código de vestimenta que ele precisa cumprir. O garoto vai precisar ir todo de preto. No final das contas, ele nem conseguiu perguntar que tipo de trabalho era esse. Bem, mas também, em último recurso, ele pode fugir se for necessário. Acima de tudo, as contas do hospital da Yejin vêm em primeiro lugar. É nesse momento que a pessoa que tá se aproximando pergunta se o Prota é o Lee Dong-jin. Impressionado e envergonhado, o Protinha diz que sim. É ele sim. E rapaz, dá pra entender o motivo do Prota tá assim. Vale minha Nossa Senhora. O nosso garoto diz que quando a viu pela primeira vez, ele sentiu duas coisas. A primeira foi uma sensação inexplicável de confiança. Isso deu a impressão de que o trabalho não parecia ilegal. A segunda era um medo inexplicável. Esse medo era como afundar profundamente no mar noturno. Ah, Protinha, esquece essa história de medo, rapaz. Só se joga na aventura e vambora. O moleque já tava nervoso. Vendo ela se aproximar ainda mais, aí que ele fica parecendo uma maçã. O pior é que não dá pra entender. Por que ela tá encarando o garoto desse jeito? Que seria isso? Um tipo de entrevista sob pressão? Bom, pelo visto a garota gostou dele, porque ela disse: ótimo, me siga. Curioso, o garoto pergunta para onde eles estão indo. E em principal, que tipo de trabalho ele vai fazer? Porém, a garota não responde todas as dúvidas. Ela só diz que eles estão indo pro salão funerário número 1. Chegando lá, a gente vê uma garota pedindo para um senhor soltar sua mão. Ele, por outro lado, tá tentando entender o porquê que ela tá tão irritada. O safado diz que tá ali como amigo do pai dela. Ele reservou um tempo só pra isso. Pegando onde não deve, ele pergunta se a garota não se lembra de como eles adoravam brincar juntos quando pequeno. Quer dizer, quando ela era pequena, né? Porque o tempo que esse aí era pequeno, meu amigo, faz muito tempo. Claro que a garota não fica parada. Ela dá um tapão na mão dele e manda ele sair. Enquanto isso, a nossa deusa manda o Prota se preparar. Como o garoto ainda é novato e não entende muita coisa, ele pergunta o porquê e pra quê. Mas a maldita não responde, ela tá mais preocupada em arrotar. Ô miserável. O velho diz pra garota se acalmar. Ela não deveria ser tão dura com um amigo do seu pai. Ele até trouxe um presente de condolências bem generoso. Segurando a mão do velho, o Prota diz que então ele pode deixar o presente ali e começar a meter o pé. Ou será que ele prefere ser denunciado? O velho, sem entender, pergunta quem o Prota é. E ele diz que é um empregado de uma empresa de funerária. Sabendo que o Prota não é porra nenhuma, o velho pergunta como é que ele ousa tocar. Será que o moleque pelo menos sabe quem ele é? Vendo a situação se esquentar, a deusa se intromete e fala que o Prota não é um funcionário de uma funerária. E também o serviço que ele presta não é funerário. Mesmo assim, ele fez um bom trabalho em encontrar um homem que ele deveria conhecer essa noite. Essa fala deixa o Prota um tanto quanto preocupado. Se não é serviço funerário, o que diabos eles são então?
A deusa diz que o nome do velho é Qin Huang, nascido em 1959 em Uijeongbu, província de Jeong. Esse rapaz é o mais velho de 3 filhos e 2 filhas. Depois de servir como secretário-geral do grupo político C, vice-diretor do gabinete do porta-voz do partido D e vice-porta-voz sênior do partido D, agora ele é vereador. A deusa também fala na cara dura que ele tirou muitas vidas inocentes no ano passado. O último assassinato que ele ordenou foi ontem à noite. É aí que a garotinha fala que ontem à noite foi o acidente do pai dela. Pra ser mais exato, o pai dela sofreu um atropelamento, mas um atropelamento seguido de fuga. Na verdade, aquilo ali estava tudo disfarçado como um acidente. Tudo porque o pai da garota era jornalista e ele estava investigando corrupção desse velho. Ah, e 2 casos de assassinato também. Pode pôr na lista. O velho safado diz que entendeu. Pelo visto, uma promotora novata veio ali com o investigador. Será que ela sabe quantos números de promotores sêniores ele tem no telefone? Pena que a deusa não tá nem aí pra isso. Ela só diz que a dívida kármica dele já foi quitada. Ele cometeu mais e mais crimes. Machucou muita gente em meros 60 anos de vida. Porém, até um lixo como ele tem suas últimas chances. É melhor se arrepender agora. Claro que o velho não tá ligando pra praga nenhuma. Ele pergunta pra garota que maluquice é essa. Se arrepender é o carai. Esses jovens promotores de hoje em dia, ignorando os dois, o velho só sai indo falar no telefone. Provavelmente com algum superior dela. Quer dizer, um suposto superior dela, né? Porque ela não é porcaria nenhuma. Só que também é nesse momento que algo estranho acontece. A deusa diz que o trabalho deles vão começar exatamente agora. Apontando pra frente, ela diz que eles precisam impedir aquilo. Como o prota não entende muito bem, ele pergunta se ela tá falando do cara. O cara que, por sinal, caiu direto com a cara no chão. O moleque desesperado corre pra tentar ajudar, mas a doidinha diz que o que ela quer parar não é a pessoa. O que ela tá falando tá bem ali na frente, rasgando o espaço e saindo. É aí que a gente volta naquela parte lá do início, quando ele dizia que ao longo da vida, a gente precisa fazer coisas que às vezes a gente não quer. E essas coisas acontecem sem nem considerar a nossa situação. Você pode achar injusto, mas não há nada que possa fazer. É, protinha, eu não queria dizer nada não, mas você tá fudido. Como é que o cara foi arrumar um trabalho pra lidar com um cão que rasgou o espaço-tempo? Um cão não, né? Essa porcaria aí é um lobo gigantesco. Vendo o Prota e a garota na sua frente, o lobo pergunta o que eles dois são. Somente as pessoas destinadas a saciar a sua fome têm permissão para estar naquele lugar. Vendo que a situação não ficou muito boa, o Prota se vira e fala pro pessoal que todo mundo tem que sair dali agora. O engraçado é que a garotinha que tava ali agora desapareceu. A deusa fala pro Prota não se preocupar. Na verdade, não foi ela que desapareceu, foi eles. Ela diz que eles entraram na barreira daquele monstro. Claro que o Prota não entende muito bem o que isso significa. Para ser mais específica, a deusa explica que aquela barreira é para onde o monstro traz as suas presas. Aqueles que cometem maldade além de uma vida inteira. Traduzindo, aquele ali é o local de caça. O monstro vem com tudo pra cima dos dois. Porém, por muito pouco, a deusa consegue tirar tanto o Prota quanto aquele velho safado. Eu só não entendi ainda o porquê que ela tá salvando esse velho. Deixa ele se lascar, deixa ele se fuder, ele merece. Bom, pelo visto ela me escutou e até me respondeu. Ela diz que o trabalho de hoje é impedir essa caçada. Fazendo uma espécie de Chidori, o monstro diz que entende. Eles são aqueles que interferem com o Mokidoji. Porém, tudo bem. Vai ser rápido tirar eles dois do caminho. Pelo menos era isso que o Lobão tava imaginando. Só que, claro, que a nossa deusa já veio preparada, meu amigo. Ela conseguiu invocar uma barreirona de magia e impedir o ataque. O Lobinho diz que a garota, pelo visto, é muito idiota. Realmente escolheu enfrentar ele. Mas que assim seja. Até que é um espírito admirável para um guerreiro. O Prota, por outro lado, tá todo perdido, achando que isso na verdade deve ser um sonho. Não é possível. Não teria um cachorro gigante do Kratos na frente dele, teria? É, Prota. Não só tem como esse maldito tá te atacando de novo. A tua sorte é a nossa deusa, que tá bem atenta aos movimentos. De novo, ela tira o garoto da linha de ataque. Com isso, o lobo vê que, infelizmente, de novo ele errou. Só que, reparando um pouquinho no sombreado no meio da fumaça, o lobo diz que o Prota é uma vergonha como homem. Tá sendo carregado por uma mulher. Porém, tudo bem. Se a luta que eles querem, é luta que eles terão. Como a garota parece não ser o tipo de pessoa que luta desarmada, ele vai esperar ela sacar a sua arma. Essa seria a função dela, não seria? É uma pena que junto ela trouxe esse rato de biblioteca que mal consegue torcer o pescoço de uma galinha. Quem dirá lutar desarmado? Esse moleque mal conseguiria encostar em um fio de cabelo do lobo. A deusa, pra não deixar o Prota ser esculachado assim, diz que parece que o lobo tá esquecendo de algo importante. Apesar de toda essa comoção,
Ele também não conseguiu tocar num fio de cabelo daquele rato. O Prota, que tá ali no colinho, não tá entendendo o que diabo essa mulher tá dizendo. Ela realmente tá provocando aquele maldito. Pra piorar, ela ainda chama o lobo pra fazer uma aposta. A aposta vai ser o seguinte: ver qual dos dois ratos de biblioteca se machuca primeiro, mesmo que seja um arranhão. O que se machucar primeiro se retira. E então, ele vai encarar? Não é possível que ele tá duvidando da sua força, né? Ele vai recusar um x1 contra um simples erudito? O lobo orgulhoso diz que tudo bem, ele vai esperar. E esperar até que esse idiota esteja pronto. Ainda no colinho, o Prota diz que realmente ele não sabe lutar. Mas a deusa fala que ele não precisa se preocupar. Ela tá ali, poxa, ela ajuda. Ela pergunta se o Prota teria alguma arma pra usar. Mas claro que o nosso garoto não tem. Por que ele faria isso? O que é que faz ela pensar que ele conseguiria enfrentar aquele lobo monstruoso? A deusa fala que tem total certeza que ele consegue enfrentar um Mokidoji. Mas o Prota diz que não, ele é só um estudante. A deusa diz que então, se ele é um estudioso, ele cultiva o conhecimento. E se ele cultiva o conhecimento, ele tem conhecimento de saber atirar um arco. O Prota diz que não sabe não. A deusa então comenta sobre armas brancas. E o Prota pergunta se tesoura serve. Mas claro que não serve. Ela pergunta sobre algo mais prático, um chicote, um cajado. Porém, pelo visto, não. Ele não sabe. Indignada, ela pergunta se não existe nenhuma arma que ele consiga manejar. E o Prota diz que no mundo de hoje, por que ele precisaria de uma arma? É aí que ele percebe que a garota tá começando a olhar com um olhar de desprezo, sabe? Menosprezando ele. Tentando evitar isso, ele pede pra ela esperar. Também não é como se ele não tivesse pelo menos um ponto positivo, né? É aquela velha história, né, rapaziada? Quando uma mulher te pergunta alguma coisa, pelo menos um sim tu tem que dar. Tentando improvisar, ele diz que tem uma coisa. A Maria Mandona diz que tudo bem, então é melhor ele se ajoelhar. O Donjin fica um pouco relutante, mas no final das contas, não tem muito pra onde correr, então é só obedecer. A deusa diz que vai dar pra ele o poder de materializar armas a partir da sua imaginação. A capacidade de criar sua própria arma a partir da sua própria força. O Prota acha um pouco estranho, né? Tipo, vai dar o poder na testa dele? É aí que ela dá um beijinho, até que valeu a pena, hein? A deusa diz pra ele visualizando e montando peça por peça na sua mente. Se ele fizer isso, a arma que montou vai ser visualizada no mundo real. A garota diz que tem certeza que ele vai conseguir manifestar. Ela confia bastante no Prota. Quem não confia sou eu. Pela cara dele, ele não tá muito confiante não, hein? Mas enfim, saindo do nervosismo do beijo, o Protinha tenta se concentrar. O lobo, que até então tava esperando, diz que agora tá sentindo que o garoto tá pronto. Sendo assim, ele se levanta, dizendo que apesar do corpo frágil do garoto, o espírito parece bastante forte, até que ele tá suprimindo bem o seu medo de lutar. Ignorando o lobo, o Prota pensa no que ele tem que fazer, visualizar a montagem da sua arma. Só que é melhor ele começar a fazer isso logo, porque o lobinho já tá vindo. Na sua mente, o Prota também reflete. Depois de escolher modelagem 3D como sua área de profissão e de estudo, o que mais ele domina é a criação num espaço virtual. Essa foi a especialização que ele escolheu sem pensar muito bem, sabe? Porém, estudou durante anos para tornar ela sua profissão. Será que todos aqueles anos de esforço e tempo que foram jogados fora foram exatamente para esse momento? Bom, o garoto tá dando o seu máximo para criar o que mais conhece. Essa ali é a arma forjada na sua imaginação. O lobo, por outro lado, tá vindo com tudo, dizendo que não importa se seja uma lança ou uma espada. Só que o Prota não imaginou uma lança ou uma espada, meu amigo. É aí que você se engana. O que o garoto gosta é de balaria. O cheiro de pólvora no ar e o cartucho caindo. Isso sim que é vida, meu amigo. Aquilo que fez a capoeira virar dança, sabe? Pior que o maldito realmente entende de usar arma. Ele tira de semi-automático pra automático. Agora, ao invés de atirar de pouquinho em pouquinho, ele tá dando rajada. O lobo percebe que assim não vai tancar. Então ele simplesmente recua. Quem fica feliz vendo isso é a nossa deusa. O moleque, ao invés de imaginar uma lança, uma espada ou um arco, meteu logo uma M16. O lobinho reflete que tinha se esquecido que hoje em dia os humanos conseguem usar fogo e ferro. Sendo assim, ele começa a rir, dizendo que o Prota realmente é fascinante. Ele gostou, vai. Como prometido, o Prota fez ele sangrar. Então, por hoje, ele vai se recolher. O lobinho se identifica como Night Frost, uma das 6 presas nomeadas. Guardando a M16 e também sendo formal, o Prota diz que seu nome é Lee Donjin, um orgulhoso reservista da República da Coreia. Lee Donjin. O lobinho diz que não vai se esquecer desse nome. Depois desse maldito ir embora, as coisas começam a voltar ao normal. O Prota que não tá acreditando que ele realmente fez isso. Tipo, lutou contra aquele monstro. Fora que ele não entendeu muito bem o que a deusa quis dizer antes com essa história
história de barreira, mas as paredes e os pisos quebrados estão voltando ao normal. Ali do canto, a Deus aparece dizendo que o Prota fez um bom trabalho. O perigo já passou, então ele pode relaxar. Estalando o dedo, a arma do nosso garoto simplesmente some. A deusa também diz que o pagamento pelo trabalho de hoje já foi transferido para a conta do Prota. Agora, deixa ela explicar direitinho o que é esse trabalho. Quer dizer, ela ia explicar, porque o Prota disse que não precisa. Ele só veio ganhar o salário de um dia. Nem lascando, ele tem a intenção de ficar nesse trabalho perigoso e estranho. Bom, já que o trabalho já foi feito, ele tá indo. A deusa diz que tudo bem, só tem mais uma coisa. Aquele envelope que tá na mão dela contém a mesma quantidade de dinheiro que foi enviado pro Prota. Ele deve levar o envelope também. Se por algum motivo ele mudar de ideia e querer encontrar ela de novo, é só abrir o envelope. Assim ela vai encontrar ele em qualquer canto do mundo, aonde ele esteja. Sendo sincera, ela diz que espera que não demore muito. Sabe, ela quer ver ele de novo. Prota, já abre já, mano, já abre logo. Na cena seguinte, aleatoriamente, a gente vê um carro capotando. Nele, a gente consegue ver que tem uma mulher na frente, um Donjin lá atrás, junto com a Yejin. Pelo visto, o pai do Prota também tá nesse acidente. Mesmo não conseguindo falar muito, ele pede para que, por favor, o garoto cuide da sua irmã. Falando na bendita da irmã, a miserável jogou um pedaço de gelo no peito dele. Claro que isso fez o garoto acordar desesperado, né, coitado? Mas pelo menos já deu pra entender que a cena passada era tudo um sonho. Uma lembrança, pra ser mais exato. O garoto pergunta o que diabos ela acha que tá fazendo. Mas aí Yejin só responde que finalmente ele acordou. Na verdade, foi ele que pediu pra ser acordado de manhã, lembra não? Não vai dizer que ele esqueceu que hoje é o dia dele ir pro hospital. Ou esqueceu? Bom, saindo, a garota diz que vai preparar o café da manhã. É bom ele se levantar logo e se preparar pra comer. Lembrando do hospital, o Prota lembra que também ainda tá bem longe de quitar as dívidas. 5 milhões, claro, não é uma quantidade pequena. Mas pensando bem, ele nem sequer olhou a quantidade de dinheiro que ganhou ontem. Quanto será que ele recebeu? Opa, eu já imaginava que seria uma grande quantidade de dinheiro. Só não imaginava que seria exatamente aqueles 5 milhões que ele precisava. O Protinha, coitado, tá quase tendo um infarto. É difícil de acreditar que em uma noite ele fez 5 milhões. Pior que ele ficou repetindo isso o tempo todo. Até quando foi comer, quando foi escovar o dente e também quando tava indo pro quarto. Só que nessa de ir pro quarto pensando nesse dinheiro, o animal deu uma topada na base da cama. Com isso, esse idiota deu um grito do caramba, atrapalhando a Yejin. Assim ela não consegue estudar de jeito nenhum. Porém, enquanto o Prota tava lá mexendo no seu pé, ele vê aquele envelope preto e também se lembra que ela tinha dito que a mesma quantidade que ele ganhou seria a quantidade que estaria no envelope. Com aquele valor, ele conseguiu economizar o dinheiro pro remédio desse mês. Mas e pro próximo? Como é que vai ser? Talvez ele devesse até abrir sim. Assim que ele abrisse o envelope, a maldita ia saber onde ele tá e ia achar ele em qual canto do mundo ele estivesse. Mas será que ela acharia mesmo? Provavelmente não, né? Como é que ela saberia onde o garoto tá? E mesmo que encontrasse, é só ele não abrir a porta. Sendo assim, um Donjin rasga um pedacinho do envelope. E de repente a maldita já chega gritando, dizendo que ele abriu. Ele abriu o envelope. Tentando achar da onde a maldita voz tá vindo, o Prota pega a sua coberta e puxa. E adivinhem quem é que tá lá debaixo, meus amigos? Sim, a nossa deusa. Sem esperar por isso, claro, o Prota toma um susto e grita. Caindo no chão, ele pergunta desde quando ela tá ali. Mas é aí que a Yejin, que tava ali do lado, pergunta o que tá acontecendo. Ele tá bem? Bom, ela tá entrando pra verificar. O Prota diz que não. Calma aí. Só que é tarde demais, ela já entrou. Dando de cara com esse cenário peculiar, ela pergunta o que diabos ele tá fazendo. Meio sem jeito, o Prota diz que já falou que antes de abrir a cortina, é pra ela bater na porta, sei lá, bater em algum canto. Bem debochada, ela diz, toque, toque, querido irmão, me desculpe, mas pode entrar? Será que assim tá bom pra ele? A garota diz que poderia jurar que tinha ouvido uma voz de mulher. Mas o Prota diz que não, foi no telefone, pô, sabe? O grito que ela escutou foi no telefone. É que ele tava vendo uma coisa interessante no telefone. Meio desconfortável com isso, a garota diz que é claro. Ela sabe como é que é solitário uma vida de um adulto sem namorada. Mas a irmãzinha dele, que é bem compreensiva, entende tudo isso. Só que mesmo assim, não tá muito cedo pra fazer essas coisas não. Enfim, ela diz que tá indo na loja de conveniência. O Prota, por outro lado, percebe que a sua irmã entendeu ele totalmente errado. Já pensou besteira?
Na verdade, é melhor que seja assim. A deusa, por outro lado, que tá ali bem impressionada, pergunta se ele mudou de ideia. Na cena seguinte, a gente já tá numa cafeteria. O Prota tá explicando que ele preferiu ir pra essa cafeteria do que ficar em casa. Assim, talvez ele consiga evitar melhor a Yejin. Enquanto bebe seu chá, ele também repara na televisão ali perto. Nela tá dizendo que o vereador Kim Huang foi atropelado e veio a óbito. Um atropelamento seguido de fuga. Claro que o Prota percebe a semelhança e também pergunta pra deusa se esse não foi o cara de ontem. Sabe, aquele cara que o lobo tava perseguindo? A deusa diz que é isso mesmo. Hoje cedo ele morreu de um atropelamento seguido de fuga, na frente do hospital. Ironicamente, a mesma forma que ele mandava eliminar as outras pessoas. Digamos que uma justiça poética. Graças ao Prota ter derrotado aquele lobo gigante, a alma do Kim foi guiada ao inferno com segurança. Bem, essa história de inferno pega um pouquinho o Prota. Sendo assim, ele pergunta quem ou o que exatamente é a deusa. A deusa diz que provavelmente o Prota já percebeu. Ela vem do mundo dos mortos. Eu sabia, tava bom demais pra ser verdade, tinha que ser maluca. Toda obra tem a sua, rapaziada, não tem como. Mas né, do que adianta o cara ser bom e não ter uma surtada do lado? Intrigado, o garoto pergunta qual é a dela. A função dele só vai ser ajudar a ceifadora? Ajudar a levar a galera que já cumpriu seu tempo pro vida após a morte? A deusa diz que ele chegou perto, mas errou em duas coisas. Primeiro, atualmente ela atua como Chaza. Em outras palavras, uma mensageira. Porém, a sua patente não é de ceifador. Ela é uma Xinjiang. Digamos que um guardião. Atualmente a sua função é subjugar o mal e combater as forças demoníacas. Se fosse apenas sobre guiar almas, o Prota não precisaria de alguém como ela. O trabalho deles é proteger, não guiar. Peraí, que o Prota tá perguntando se ele entendeu bem. Então a função deles é proteger as almas humanas dos monstros gigantes. É isso mesmo? Sim. A Chaza diz que sim. Esses monstros são os únicos seres de toda a criação que não nasceram diretamente do universo. Porém, nasceram do pecado, mano. Eles não pertencem a lugar nenhum do mundo. São só resíduos das almas humanas. Meio que eles vivem à beira da existência. Esses malditos são chamados de Mokiduji. Deixando essa história de Mokiduji um pouquinho de lado, a gente vê alguém socando uma pedra mágica. Engraçado que eu falei que a gente ia deixar os Mokiduji de lado. Mas na verdade, esse aí parece aquele lobo gigante, o Frost, não parece não? Só que na forma humana e shapeado. De cima da árvore alguém tá rindo dele. Essa pessoa diz que então o incrível Frost perdeu para um humano. E o que ele tá fazendo agora? Treinamento de quebrar pedras. É sério isso? Isso não é muito ultrapassado, não? E escutando os desaforos, o Frost fala para que quando a garota estiver falando com o veterano, ela deve ser educada e descer da árvore. Ela vai ter que falar na altura dos olhos, antes que ele enforque ela e arranque o pescoço. Aquela menininha ali é a Raio de Sol, também chamada de Sunshine. Descendo, ela diz que ainda não consegue acreditar que o grande Frost perdeu para um mero humano. Como é que ele acabou fracassando nessa caçada? O Frost diz que não fracassou. Ele é um guerreiro, simplesmente cumpriu uma promessa. Pena que a Sunshine não liga muito pra isso. Na verdade, ela diz que essa história de promessa é coisa de velho. O Frost não entende muito bem. E a Sunshine, ou Sunshine, que eu ainda não consegui reparar, diz que sim, velhos, pessoas como ele. O Frost, que não entendeu muito bem, tá acreditando que entendeu sim. Pra ele, velho é como é chamado os grandes guerreiros. Mas enfim, ele ainda insiste dizendo que não perdeu, apenas cumpriu uma promessa. Só que a Sunshine fala pra ele que normalmente a gente chama isso de derrota. Mas o velho não gosta de escutar muito bem isso não. Mesmo com um pouco de medo, Sunshine diz que de toda forma, a mãe quer ouvir diretamente a razão dele ter fracassado. O Frost diz que entendeu. Logo ele vai lá visitá-la. Se virando, o Sunshine diz que tudo bem. Ele vai indo nessa. Mas antes de ir, esse novo cara que ele enfrentou realmente é forte? Pena que a gente não tem essa resposta. A gente volta pra quando a Chaza tava explicando sobre os Mokidoji. Ela tá explicando que esses monstros perseguem indivíduos como o vereador Kim. Pessoas que cometeram atos malignos que vão além de uma vida inteira de perversidade. Daí vêm os monstros e roubam as suas almas manchadas. O Prota pede pra esperar. Pelo que ele entendeu, as pessoas que fazem muito atos malignos se tornam presas dos Mokidoji. Então a culpa de ter suas almas levadas por eles é da pessoa mesma, ela que estava fazendo cagada. Não parece muito necessário ter que lutar contra os monstros. É aí que a Chaza explica um pouco mais sobre a ordem do universo. A estrutura do universo se baseia na circulação de almas através do círculo de reencarnação. As almas humanas acumulam boas ações ao longo dessas vidas, se transformando em seres melhores, mais virtuosos, em entidades de dimensão superiores.
Essa circulação de alma é a força que sustenta a ordem do universo. É a lei do cosmos, estabelecida por toda a criação. E no centro dessa circulação, as almas humanas levam centenas de anos para que uma nasça de novo. Em outras palavras, as almas humanas são as coisas mais valiosas do universo. É algo que deve ser protegido literalmente para manter o universo de pé. Pensativo, o Prota percebe que, de repente, eles estão falando de leis do universo e reencarnação. E não é que ele esteja virando um guru iluminado. Só que também ele não consegue negar. Aquela arma que ele criou ontem usando luz, ainda é possível sentir a sensação na palma da mão. Se levantando, a Tiaza diz que as más ações humanas devem ser purificadas por meios de punição adequada. Em outras palavras, diretamente no inferno. O lugar criado pela própria criação como sistema de purificação. Tipo assim, os caras torram o teu rabo todinho e se tu falar que ainda não tá limpo, eles queimam mais um pouco, entendeu? Brincadeiras à parte, assim como as impurezas entopem os vasos sanguíneos, as más ações humanas é a mesma coisa. De pouquinho em pouquinho, ela vai causando desordem, ruptura e abalando a própria estrutura do universo. Como evidência, a maldade humana já deu origem a esses monstros malditos, os Mukidoji. Os desgraçados literalmente transcendem todas as leis da criação. Se por algum acaso eles falharem em enviar as almas malignas para o inferno, essa maldade continua a se acumular, criando devagarinho rachaduras nas leis do universo. No longo prazo, isso significa uma catástrofe gigantesca, universal, digamos assim. O Prota diz que até entende a lógica de proteger as almas, só que ele não tem tempo de se preocupar com catástrofes universais. Ele mal consegue pagar a conta de hospital da sua irmã. Ele agradece pela explicação, mas diz que agora tá indo. Mas, se ela realmente é uma divindade, por que não luta diretamente? Por que precisa lutar ao lado de meros humanos? A Tiaza diz que monstros comuns, espíritos malignos e goblins, eles conseguem resolver facilmente com seu poder divino. Só que os Mukidoji, nascidos do pecado humano, só podem ser subjugados por almas humanas. A força oposta dos monstros é o poder da vida. Sendo assim, as armas e os ataques divinos não podem destruir os Mukidoji. Foi por essa razão que, nos últimos 1000 anos, elas se juntaram à humanidade, tomando emprestado o poder humano para lutar contra esses malditos. Pegando na mão do Prota, a Tiaza diz que o Donjin claramente tem o talento e as qualidades para um protetor de almas. Isso deixa o Protinho um pouquinho desconfortável. Digamos até que uma certa vergonha também tá ali, vai. Só que ela passou na hora. Ele olhou pro lado de fora e adivinha quem tava lá? Sim, a Yejin, desesperado, tentando passar batido, o garoto abaixa a cabeça. A Tiaza, por outro lado, não entende muito. Até pergunta se aconteceu alguma coisa, mas o Prota diz que não, nada não. Só que sim, aconteceu sim. Pô, se a Yejin conseguir andar sem problemas, sem aquela paralisia das pernas, como irmão dela, o Prota é capaz de fazer qualquer coisa. Sendo assim, ele diz pra Tiaza que tem algo que gostaria de pedir. Se ela for mesmo uma divindade, será que ela consegue curar a perna da sua irmã? Curar por completo? Se sim, ele faz qualquer trabalho que seja. A Tiaza diz que a situação da irmã do Prota parte de verdade do coração dela. Acontece que para eles, divindade, agir diretamente na vida humana é proibido, mesmo que seja um milagre muito bem intencionado. Sem poder, a Tiaza pede desculpa pro Prota, mas ele diz que tudo bem, ele já esperava que fosse difícil. Só que para conseguir lidar com a condição da Yejin, ele precisa de um medicamento novo, que é caro pra caramba. E isso é todo mês. Se ele conseguir bancar as contas do hospital da sua irmã todo mês de forma estável, ele vai fazer o que ela pede. Vai lutar contra esses malditos monstros. A Tiaza fica feliz com isso e concorda. Porém, o Prota diz também que tem mais um detalhezinho. Algo pequeno, sabe? Não é muita coisa não. É que quando a Yejin entrar na faculdade, essa mensalidade também vai ser por conta dela, viu? Depois dessa conversa, o Protinha foi pra sua casa. E sim, já tá de noite. Agora tá na hora do nosso grande guerreiro se alimentar. Só que ele também tá um pouquinho incomodado. Pra tirar esse maldito incômodo, ele pergunta pra Yejin se ela sente falta do pai e da mãe. Será que ela já sentiu vontade de chorar ou algo assim? Bem, isso pega a Yejin despreparada. Tipo, assim do nada essa pergunta? Fechando o livro, ela diz pro seu irmãozinho que tá bem. Ele tem sido um ótimo suporte. Preencheu bastante o vazio que a mãe e o pai deixaram. O Protinha, coitado, não imaginava que a sua irmã seria tão madura. Será que realmente a idade mental da Yejin é a mesma que a dele? Enfim, ele diz pra sua
sua mãe e pro seu pai que eles podem ver, ó, ele tá cuidando muito bem da Yejin. Ambos não precisam se preocupar. Engraçado que a Yejin pensa a mesma coisa. Ela jura pro seu pai e pra sua mãe que tá cuidando bem do seu irmão. Eles não precisam se preocupar. Deixando os dois de lado e indo pra uma espécie de um shopping, a gente vê alguém parecido com a Soulshine. Ela tá numa livraria escolhendo alguns livrinhos. Livros não, DVD. Pois é, isso ainda existe. Enfim, do buraco que ela tirou o livro, aparece um Mukidoji. Se aproximando, ele chama pela senhorita Sunshine. Só que ela tira o seu chapéu e joga em cima do rato. Sorrindo, ela diz que ele precisa tomar cuidado. Será que ela não sabe como é que os humanos ficam quando vem um camundongo? Tentando se ajeitar ali no meio do chapéu, o Ratonildo pede desculpa. A Sunshine diz que tudo bem, mas qual é o problema? O ratinho pede para que, por favor, ela deixe ele lutar do lado dela nessa caçada. Só que, claro, a Sunshine fala que não. Ele sabe pelo menos qual é o tipo de pessoa que é o protetor humano dessa vez? O Ratonildo diz que sim, eles estão sabendo. Eles ouviram dizer que o humano derrotou o Frost usando uma arma. A Sunshine diz que ele tá certo. É por isso que é perigoso eles lutarem. Na primeira vez que começar a balaria, não vai sobrar um vivo. Essa bravura deles está se tornando, na verdade, imprudência. Só que o pequenino diz que, ao contrário de espadas e lanças, com armas de fogo, uma vez que as balas acabam, ela se torna inútil. Porém, o número de indivíduos que eles têm na colônia, com toda certeza é bem maior que a quantidade de bala. Fora que todos eles não fizeram o juramento. A Soulshine responde que sim, realmente, todos eles fizeram. Sacrificar a vida pela mãe e pela espécie, independentemente de força ou fraqueza. Entendendo a questão do ratinho, a Soulshine pergunta se realmente a intenção deles é morrer em combate. O Ratonildo diz que se eles puderem definir aonde e quando vão sacrificar sua vida, eles preferem partir lutando do lado dos 6 seres nomeados, tanto quanto o Frost quanto a Soulshine. Essa, sem dúvida, seria a maior honra em vida. Sorrindo, a Sunshine diz que tudo bem. Se é assim, então tá feito. Os sangue deles serão um alicerce para a salvação dos Mukidoji. Podem iniciar imediatamente os preparativos para o combate. Deixando esses dois de lado, a gente vê o Prota na sua primeira semana de treino. Lá tá ele se matando de correr. Depois daquele dia, para uma análise precisa das suas condições físicas e resistência, o Prota começou um período infernal de medições físicas. Na primeira semana, todos os dias eles mediam os recordes de 50 metros e 3 quilômetros. Só que isso era várias e várias vezes durante o dia. Já cansado disso, o Prota pergunta se não pode medir só uma vez. É realmente necessário fazer várias vezes por dia? A Tiasa diz que sim, eles precisam. Assim ela vai conseguir criar um treinamento físico específico somente pro Prota. Por enquanto, a única coisa que ele precisa é confiar. Confiar e seguir em frente. É tudo pelo bem dele. Na segunda semana, as coisas mudaram um pouco mais. Agora a gente vai pra academia. Eu até poderia falar que tá muito pesado, mas pô, ele tá levantando 60 quilos, cara. Para de ser frango, vambora. A Tiasa, como sempre, tá lá, avaliando o garoto. Dessa vez, até que ela elogia, dizendo que ele fez um bom trabalho. Só que dá pra aumentar um pouquinho mais esse peso. Toma, mais 20 de cada lado pra você ficar feliz, toma. Já na terceira semana, a avaliação mudou de novo. Dessa vez, eles testaram a função cardíaca e pulmonar. A Tiasa fala pro garoto não abrir a boca e tentar respirar ao máximo pelo nariz. O garoto deve sentir seu pulmão se expandindo. Só que ela fala como se fosse fácil. O moleque tá tendo que fazer flexão debaixo d'água. Como é que o cara vai respirar assim, hein? Já lá no último dia da terceira semana, o nosso garoto já tava à beira da morte. Mas pelo menos estava quase lá. Quase terminando o circuito. Com um pouco mais de esforço, ele finalmente consegue. A Tiasa diz que ele fez agora em 12 minutos e 35 segundos. 2 minutos e 5 mais lento que da última vez. Agora ele deve correr até a nascente da montanha de novo. O garoto diz que não dá, ele tá acabado. Dessa vez, infelizmente, não vai aguentar andar até lá. Tentando convencer, a Tiasa diz que se ele chegar em 10 minutos, ela vai conceder ao Prota qualquer pedido que ele quiser. Eu gosto de escutar isso. Escutando isso, o garoto fica de pé na hora. E nem pensa 2 vezes, rapaziada. Lá vai ele correndo. Eu acho que eu sei o que ele quer. Eu sei. Só que 18 minutos e 25 segundos depois, o garoto infelizmente não chegou. Lá tá ele todo acabado. Calma, quase saindo do corpo. A Tiasa até fala que ele se saiu muito bem. Ele acabou não conseguindo os 10 minutos, mas graças ao trabalho duro dele nessas 3 semanas, eles coletaram dados de aptidão física o suficiente. Que agora
agora em diante, vai começar o treino para ele dominar a habilidade sobrenatural. Traduzindo, o que a gente gosta de ver, né? Já que o Prota sentado, a Chasa explica um pouco mais sobre isso tudo. A habilidade sobrenatural que o Prota vai usar é basicamente o poder da vida. Esse é o recurso que os humanos possuem. Normalmente, ele também é chamado de Beck. Porém, antes de começarem a dominar de fato o Beck, primeiro eles precisam medir a quantidade total de Beck que o Prota tem. É aí que do nada a Chasa puxa uma carta. Uma carta que do nada pega fogo. Possivelmente uma carta de comunicação, porque ela chama a tal de Sorang. Ela pede pra garota criar uma barreira que mantém as pessoas fora. Atendendo o pedido, a barreira começa a ser criada diretamente no chão. Só que ela começa a crescer e crescer. Chega um momento que ela cresceu tanto que parece que cobriu toda a área do parque. A Chasa fala pro garoto se preparar. A partir de agora, ele vai aprender como se usa o Beck. Rapaz, Beck fica um nome muito estranho. Eu vou trocar pra Baek. A partir de agora, o Prota vai deixar sua vida antiga pra trás. Ele vai entrar do lado sobrenatural desse mundo. O lado que luta contra monstros e demônios. Se ele quiser sobreviver e lutar contra os Mokidoji, de agora em diante ele vai precisar se concentrar ao máximo na missão. Deixando os dois lá no parque, agora a gente vê que tem alguém bem irritado. Pelo visto, essa daí é a tal da Surang, que por sinal não tá gostando muito do Prota. Ele monopolizou a Chasa por 3 semanas inteirinhas. Infelizmente, só acabou com os planos da Surang. Ela queria se divertir com a Chasa, sabe? Aí veio o infeliz do Prota e arruinou isso. O pior é que o maldito ainda passou na etapa de avaliação física. Então, provavelmente, ele vai continuar do lado dela. A Chasa, que tá lá no parque, pede pra Surang começar a se preparar a medir o Baek. A garota escuta a ordem de imediato e começa a apertar e ativar um sistema. Já com o Prota preparado lá no parque, a Chasa fala que assim como ele manifestou o rifle, agora ele deve tentar criar um pequeno bloco de metal. E escutando, o Prota começa a tentar visualizar primeiro na sua mente. E em pouco tempo ele já consegue obter resultado. A Chasa agora aumenta um pouco a dificuldade. Enquanto ele mantém o mesmo tamanho, agora ele deve aumentar o peso. De novo o Prota se concentra. E pelo visto, de novo ele tá tendo resultado, porque o pequeno bloco começa a se afundar na terra. A Chasa diz que perfeito. Agora ele deve continuar aumentando o peso até que ela diga pra parar. Batendo as suas mãos para ativar um círculo, a Chasa pede pra Surang enviar o dispositivo de medição. E desse círculo, que pelo visto é um portal, sai um pequeno gatinho. Digamos que um drone em formato de gato. Vendo que o gato lançou uma linha direto na sua testa, o Prota pergunta para que serve essa tal linha. A Surang fala que essa linha está conectada diretamente na cabeça dele para fazer a medição do Baek. Ele pode ignorar e prosseguir sem problema nenhum. Só que lá na sala da Surang a gente já começa a ver o resultado do teste. A garota diz pra Chasa que tá acima de 90. Como 100 já é a média, provavelmente eles podem parar logo em seguida. Porém, a Chasa diz que não, vai subir bem mais. A garota pode avisar quando o Baek chegar a 180. Claro que isso deixa a Surang um pouco assustada. Tipo, a média é 100. Ela realmente quer fazer um moleque chegar a 180? A Chasa pergunta pro Prota se ele sente alguma alteração física no seu corpo. E o Donjin responde que não, nada em particular. Será que aconteceu alguma coisa? A nossa deusa diz que não, isso é normal. Mesmo que ele use todo o seu Baek, ele não vai sentir nenhuma anomalia física. O nosso garoto confessa que isso na verdade é um alívio. Quando a Chasa tinha dito que a força vital era o Baek, ele pensou que poderia colapsar ou desmaiar caso usasse tudo. A Chasa diz que na verdade o garoto tá errado. O uso total do Baek é mais perigoso do que ele pensa, justamente por não apresentar nenhum sintoma físico. Deixando os dois pombinhos de lado, a gente volta de novo pra sala da Surang. A garota tá lá toda impressionada, pensando que é impossível. Geralmente, mesmo no seu auge, o limite é em torno ali de 130, mas o Prota já tá com 153. Traduzindo, ele já passou do auge de muitas pessoas. Retornando pros dois pombinhos, a Chasa continua explicando pro Prota que assim que o Baek dele estiver prestes a esgotar, ele vai ter um sangramento nasal. O garoto deve gravar bem a sensação do sangramento. Vai ser o único sinal de alerta que ele vai ter antes do Baek se esgotar por completo. Claro que o Prota é um pouquinho curioso, né? Então ele pergunta o que vai acontecer se ele ignorar o sangramento nasal. A Chasa explica que a partir daí ele vai estar tirando energia do seu On. Em outras palavras, a sua alma. A partir desse momento, a expectativa de vida do garoto vai começar a diminuir. Não vai ter nenhuma alteração física que ele vai sentir diretamente, mas também não muda o fato que ele vai estar perdendo tempo de vida. De repente, a Surang chama pela Chasa. Ela diz que o Baek do Prota chegou a 170. Na verdade, continua subindo. Já bateu 180, 190, 200. Opa, peraí, segura aí o bonde que começou a dar o sangramento nasal. A Chasa manda o garoto parar imediatamente. E assim ele o faz. A deusa fala que o trabalho do garoto foi excelente. As instruções foram difíceis de seguir?
O Prota diz que não foram tão difíceis quanto o treinamento físico. Aquilo ali sim foi doído. Dando uma toalhinha, ela diz que ele fez um ótimo trabalho. Só que agora é bom manter em mente essa sensação de sangramento. Esse vai ser o único sinal de alerta que ele vai ter. Pra saber o resultado final, a deusa pergunta a Surang. Porém, a garota tá lá toda desolada, acreditando que isso não pode ser real. O maldito bateu 274. Pois é, acreditem ou não, a média era 100. O topo era 130. O Protinha meteu 274. A Surang pergunta se a Tiaza sabia que o limite do Donjin era esse. Tipo, como ela sabia que seria tão alto? A nossa divindade, por outro lado, só olha sorrindo. Do tipo, garota, tu é muito inocente ainda. Tem muito a aprender. A razão pela qual o Donjin tem uma quantidade absurda de Baek, bem maior do que as pessoas comuns, é porque ele herdou um testamento. O Prota não entende muito bem essa história de herdar um testamento. Como assim ele herdou alguma coisa? A Tiaza diz que provavelmente os pais do Prota fizeram um pedido muito sério a ele. E agora o garoto entendeu o tal do testamento. Na hora ele se lembra do dia do acidente. O seu pai ferido tinha pedido para que ele cuidasse da Yejin. Explicando isso pra Tiaza, ele diz que foi seu pai e sua mãe. Antes de morrerem, eles pediram para que o Prota cuidasse bem da sua irmã. A Tiaza fala que então tá aí. Quando alguém à beira da morte expressa um desejo com toda a sua alma, e a pessoa que o acompanha realmente se propõe a realizar e manter essa promessa, no momento da morte, o Baek da pessoa que tá partindo flui diretamente pro guardião presente. Esse recebimento de Baek é chamado de herdar o testamento. Pegando o seu bloco de metal, o Prota pensa que então foi isso. Esse foi o fardo passado pelo seu pai e sua mãe. Mas calma, Prota, você tá muito triste, se esqueceu que a Tiaza tá aí, não deixando o nosso Protinha se desanimar. Ela diz que a herança e a manutenção do Baek não é uma tarefa fácil. Esse fardo é o espelho dos anos de dedicação que o Prota viveu. Os pais dele são a prova disso, o quanto ele se dedicou. Rapaz, na hora o Prota se levanta. E não é por causa da carinha que a Tiaza tava fazendo, e sim pelas palavras dela, seus safados. O moleque ficou emocionado, né? Aí acabou tendo que sair. A sorte dele é que tinha uma torneirinha ali do lado. E pra tentar despistar, ele simplesmente se molha todinho. Pronto, agora como é que ela vai saber o que é água e o que é lágrima? Voltando todo sem jeito, o Prota diz que bem, ficou calor do nada, né? Mas agora ele já tá normal. Meio que deu pra dar uma relaxada. A relaxada do garoto aí, ó. O olho todo cheio de lágrima. O garoto diz que esse tempo maluco tá terrível. Na verdade, ele até fica pensando no que aconteceu com o planeta. Mas bem, do que eles estavam falando mesmo? A quantidade de Baek total, não foi isso? Qual é o próximo treino e quando eles vão começar? Sabendo que o Protinha não ficou muito bem com a notícia, a Tiaza fala que o treinamento de hoje já terminou. O garoto já pode retornar para casa. Porém, antes de ir, talvez seja melhor diminuir o inchaço do choro antes dele conseguir voltar para casa. É claro que a Tiaza percebeu. O Prota na hora pergunta: quem disse que eu tava chorando? Bom, depois desse acontecimento, um dia se passou. O Protinha já tá saindo de novo. Quem não gosta muito disso é a Yejin. Ela comenta que com essa roupa não parece muito que ele tá saindo para trabalhar. Mas o Protinha fala que, bom, o trabalho que ele conseguiu agora é bem flexível. É um trabalho mais focado em força física, sabe? Algo mais braçal. E escutando isso, a Yejin pergunta se não é perigoso. Mas o Prota diz que com certeza não. É só um trabalhozinho normal. Normalzinho. Enfim, ele diz que tá saindo. E a Yejin diz que tudo bem. Até mais tarde. Andando pela rua, o Prota reflete sobre o que a Tiaza tinha dito. Sabe, aquela história com seus pais? Pelo que o garoto entendeu, ele recebeu o Baek dos seus pais. No caso, o poder da vida. Agora ele tem algo chamado testamento. Mas isso também é bom, porque ele descobriu que nesse mundo não é apenas ele e a Yejin. Também tem a vontade do seu pai e da sua mãe. Só de saber desse fato já vale a pena começar a trabalhar. Dito isso, a gente vê um drone multiuso da Surang. Na verdade, não só um, são vários. O modo de treino móvel foi ativado. Esse modo vai criar uma barreira que vai impedir qualquer pessoa comum de entrar. Ela se expande no raio total de 500 metros, um espaço mais que suficiente para o Donjin treinar. Falando no garoto, lá tá ele, bem incomodado com esse maldito gato. A Surang fala para ele ficar bem parado. Ela tá medindo as condições físicas dele. Escutando essa tal voz felina, o Prota reconhece ela de algum lugar, só não sabe de onde exatamente é. Mas enfim, a Tiaza finalmente aparece, perguntando se ele tá pronto pro treinamento prático. Ela sabe que realmente é de última hora, mas que tal começar logo? O Prota diz que, não
não dá. Ele não sabe de nada sobre como lutar com um monstro. Porém, a Tiasa fala que ele não precisa se preocupar. O garoto não vai lutar contra um monstro logo de cara. O adversário dele hoje vai ser um pouquinho diferente. Vendo aquele pequeno gatinho, de cara o Prota já reconhece. Esse aí é aquele safado que não queria devolver a sua carteira de trabalho. Se aquilo era uma carteira de trabalho, né? A Tiasa pergunta se ele já viu esse gato antes. O nome dele é Danciufil, uma besta espiritual do pós-vida. A função dele, em específico, é fazer com que os pecadores confessem a verdade. Uma única mordida é o suficiente para você confessar tudo que tá pensando. O Prota se espanta na hora, perguntando se ele realmente morde pessoas. Mas a Tiasa fala para ele não se preocupar. Ela geralmente não morde. Quando se tem a proteção do Baek, nem espíritos malignos, nem Mukidoji e nem bestas espirituais podem ferir. Quer dizer, salvo raras exceções. Tipo, ele, por exemplo, ele sim pode ser mordido. O Baek dele mudou de atributo defensivo para atributo de ataque. Isso ocorreu quando ele manifestou aquela arma. A prova viva é isso aí, ó. O gatinho já meteu o dentão no dedo dele. Sentindo a dor, o Prota dá um grito. Mas é tarde demais. Ele já foi mordido. É aí que o nosso garoto confessa que não tirava os olhos das pernas da Tiasa. Aquela meia que ela tava usando. Falar isso claramente não foi muito bom pro nosso Prota. A Suhang já pergunta que papo é esse, como assim ele tava olhando pras pernas da Tiasa. Pra não falar mais nenhuma besteira, o Protinha arranca o dedo da boca do gato. Ó o B.O. que o maldito arrumou pra ele. A Tiasa pergunta, como assim minhas meias? Tem algo de errado com elas? O Prota pergunta, meia? Quando foi que eu falei meia? Disse meia não. A Surang, claro, pegou bastante a maldade do Prota. Então ela pede pro Sr. Daisu morder o Prota até a morte. E pela carinha do gato, pelo visto, ele entendeu muito bem. Na hora o Prota começa a ficar com medo. Como assim morder ele até a morte? É brincadeira, né? A Tiasa diz que aquilo é só um treino para se preparar para o combate real. O objetivo do treino de hoje é dominar aquele gato. Os Mukidoji costumam atacar na sua forma humana, e não em forma de besta. Mas, por enquanto, vamos começar desse jeito. É menos perigoso. O Protinha pensa que tudo bem. Por mais que seja uma fera espiritual, ainda assim é só um gato. Dito isso, o combate começa. O gatolino começa a pular. E o Prota sem medo parte pra cima. Depois desse pega pra capar, a gente vê que pelo visto o Prota perdeu. Tá todo arranhado. A Tiasa avisa que o Prota deveria ter escutado a explicação dela até o fim. Ela nem chegou a configurar a barreira de treino pro modo de sparring. Rindo pelo microfone, a Suhang fala que foi bem feito. É melhor ele não subestimar o Danciu. A Tiasa também pede para que o Danciu se acalme. O Donjin ainda tá aprendendo a lutar. Não precisa ir com essa ignorância toda, pega leve, vai. Invocando mais um drone, a Tiasa explica que aquilo ali é um gerador de barreira. Ele possui um alcance efetivo de 100 metros. Ele vai servir para acompanhar e proteger o Prota. Traduzindo, o garoto vai ter liberdade total para lutar. E instalando o dedo, ela também avisa que mudou o modo da barreira para treino de sparring. No modo sparring, o corpo do Donjin se espiritualiza. Mesmo que ambos se ataquem, os espíritos serão feridos, mas apenas o espírito. Depois que ela remover a barreira, o corpo físico vai estar lá, intacto. Sabendo que a batalha está prestes a começar, o Prota diz que tudo bem, ele precisa pensar numa estratégia com calma. Para lidar com um gato, só tem uma coisa que pode resolver: uma vara de pesca de brinquedos para gato. Quem não gosta muito dessa ideia é a Suhang. A doida grita chamando o Prota de idiota. Ela ia dizer pro Prota esconder isso agora, mas já é tarde demais. O Danciu já pegou. A garota diz que basta o Danciu ver um brinquedo de gato que seus instintos começam a dominar ele. E uma vez que esses instintos aparecem, sua natureza selvagem acorda e ninguém para. Vendo o gato vindo pra cima, o Protinha se desespera. Sem pensar duas vezes, ele solta a varinha e sai correndo. A Suhang fala que foi bem feito. Ninguém mandou, não perguntou e já fez a besteira. A Tiasa diz que realmente, mas ainda assim, vai ser uma boa experiência prática. O robozinho que tava junto com o Prota diz que, pelo visto, agora ele consegue correr bem mais rápido. Até que as 3 semanas de treino valeram a pena. Reconhecendo a voz, o Prota percebe que é a Tiasa se comunicando. Ele diz que agora não tá muito afim de saber os resultados do treino. Ele quer saber como é que domina o gato. Será que não tem como ele fazer isso com as mãos vazias, sem ter que invocar alguma coisa? A Tiasa fala que vai explicar como é que subjuga um inimigo usando o Baek. Como ela havia mencionado antes, o Baek mudou de atributo de defesa para atributo de combate. Isso é chamado de Yujishin. O Baek oferece uma força total contra as forças sobrenaturais, só que ele não é feito para ataque. Para usar ele de fato em combate, o atributo precisa ser mudado para 3 tipos de atributos de combate: o Ui,
o Ji e o Shin. Engraçado que a Chasa tá explicando tudo isso enquanto o Prota é perseguido. E vou te falar, não tá demorando muito pra ele se lascar não, viu? Mas ela segue com a explicação, dizendo que vai começar pelo Ui. Se o garoto sempre treinar o atributo Ui, ele vai ganhar por um tempo as habilidades físicas iguais a de um Mukidoji, tipo a agilidade e o reflexo do Dansil. Escutando isso, na hora o Prota pergunta se ele pode usar o atributo Ui. Mas a Chasa diz que não pode não, é impossível. Revoltado com isso, o Prota diz que é pra lhe ensinar como é que se vence primeiro. A teoria ele estuda em casa. É só ele imprimir uma cópia de tudo ou algo assim. Só que pelo visto é tarde demais. O gato já ficou virado no samurai e agora tá cuspindo fogo. Rapaz, se acalme, Moreno. Que ignorância é essa? Vá devagar com o nosso garoto que a gente ainda tem história pra contar, se acalme. O Prota começa a avisar que o gato começou a tirar raios pela boca. A Chasa diz que, ele tem esse poder. Lembra, o gato é uma fera espiritual. Ele usa isso pra subjugar demônios. O Prota até tenta dizer que ele não é um demônio, mas a Chasa começa a explicar sobre o segundo atributo, o Ji. Quando o Prota aprender isso, ele vai poder usar feitiços de combate, como aquele raio da Dansil. Quando o Prota aprender, ele vai usar forças elementais, como fogo, raio, vento e por aí vai. Fora os feitiços, também tem as habilidades sobrenaturais, tipo telecinese, conseguir mover os objetos, sabe? Vendo que tinha uma poça entre ela e o Prota, a Dansil simplesmente começa a cuspir fogo de novo. Com bastante facilidade, a poça que antes era até que grande, simplesmente desapareceu. Percebendo que a poça evaporou, o Prota começa a ficar um pouco em choque. E a Chasa, ao invés de ajudar, só diz que o atributo Ji levaria anos para ele aprender. Desesperado, o garoto fala que a teoria ela organiza num livro e entrega para ele depois. Será que não tem como dizer logo como é que ele vence aquele gato? A Chasa pede desculpas. É a primeira vez que ela treina alguém num ambiente prático. Por isso, a explicação acabou sendo um pouquinho longa. Ao invés de usar os atributos Ui e Ji, que são um pouco mais difíceis, ela vai mostrar algo que o Prota pode usar agora. Algo muito forte e destrutivo. O último atributo, o Shin. Conforme ela tinha falado antes, esse atributo Shin depende da forma que é utilizado. Ele pode conceder habilidades comparadas a feitiços. Enquanto a Chasa fala, o Prota começa a chorar, percebendo que lá vem mais uma explicação. A única chance que ele tem de sair disso ali é morto. Não, na verdade não. Pelo visto a Chasa começa a ser um pouco mais direta. Ela diz que o atributo Jin usa o Baek para manifestar objetos físicos no mundo real. O Prota pergunta se é tipo o que ele fez com a arma lá na primeira batalha. E a Chasa diz que sim, exatamente como ele tinha usado da última vez. Os protetores de alma normalmente usam esse atributo para manifestar armas imbuídas em Baek. Essas são as armas que podem causar dano em um Mukidoji. Falando em Mukidoji, eu acho que eles esqueceram que tem um gato espiritual ali. Esse gato, por sinal, tá começando a invocar um círculo. E desse círculo tá saindo uma pata gigantesca. Pronto, era só o que faltava. Digamos que ele invocou um punho. O Prota pergunta pra Chasa se isso aí não é extremamente perigoso, mas ela diz pro Prota não se preocupar. Depois que ele sair da área de treino, todos os ferimentos serão curados. Mas aliviado, o Protinha pergunta que por mais que ele seja desmembrado ali, então ele ainda vai estar vivo do lado de fora, não vai? A Chasa diz que é isso mesmo. Ele não vai morrer, mas também não significa que ele não vai sentir dor. O Dansil finalmente acerta o nosso garoto. E com um tapão ele cai no chão. O Donjin pelo menos pensa que agora já apanhou. É isso, né? Era esse o golpe que ele estava esperando. Só que não. O maldito do gato continua avançando para bater de novo. O Prota começa a refletir que desviar continuamente dos ataques daquele gato é impossível com o físico que ele tem agora. Ativando o atributo, ele pensa que não tem outro jeito. Ele precisa suportar o ataque de alguma forma. Sendo bastante esperto, ele invocou um escudo romano. Dessa vez deu pra tancar o ataque da Dansil. E escudo romano é o caramba. O maldito invocou foi uma placa de ferro. A Shurang fala que não foi nada mal. E a Chasa concorda. É até que ele fez um bom trabalho. Mesmo sem o uso das técnicas defensivas, ele pode fazer o que já fez. Manifestar uma placa de metal bem grande. A criação de objeto pode ser uma ferramenta de combate tão útil quanto a magia. Tudo depende da aplicação. Só que o atributo Shin pode substituir o atributo Ji até um certo ponto. Tá, beleza, mas o Prota não tá se importando muito com isso. Mesmo usando somente o Ji, o garoto conseguiu de fato invocar um escudo mais decente. Bom, a defesa agora já não é mais um problema. Se ele aplicar o que fez quando aumentou o peso do bloco de metal, ele pode fazer o mesmo reduzindo o peso da arma. Assim vai conseguir usar com uma mão só. A Chasa diz que de fato, com a combinação de escudo com arma de fogo, ele pode obter o efeito dos dois feitiços
feitiços. Considerando que ele encontrou essa combinação, o resultado do treino de hoje até que pode ser bom. Até agora, as armas dos protetores de almas se limitavam à lança ou espada, mas ao contrário do protetor de alma Dong Jin, ele é capaz de manifestar arma de fogo moderna. Mesmo a estrutura dessas armas sendo bastante complexa, ele consegue fazer isso num nível muito rápido. As armas de fogo moderna têm um poder destrutivo comparado a de um feitiço de ataque, só que sem um treino muito longo para conseguir usar. Mesmo que com o tempo o Prota vá aprender os outros atributos, usar eles entre aspas de cara vai ajudar bastante. Só que, infelizmente, com as habilidades atuais do Prota, por mais que ele use arma de fogo, vai ser difícil subjugar a Dansil. O Prota tá percebendo que o gato é muito pequeno e rápido, tá difícil de acertar. Mas na verdade ele já esperava por isso. Só que realmente tá se tornando impossível com a arma de fogo. Dito isso, lá vem mais um porradão. E dessa vez pega o Prota com tudo. Pelo visto o escudo não adiantou muito. Voa a arma, o Prota, o escudo. Aconteceu como ele pensou. É impossível com arma de fogo. A Dansil sobe em cima da arma e começa a soltar toda a sua aura. Eu não sei se isso é um grito de vitória ou chamando o Prota pra mais. E estendendo a sua mão, o Prota diz que se não consegue de nenhum jeito, tem outro que ele pode tentar. Só que é melhor ele ir rápido, porque a Dansil tá avançando de novo. Só que mesmo com o ataque vindo, o Prota se mantém confiante. Ele tá até duvidando se ela vai conseguir desviar desse ataque. O garoto manifesta uma cachoeira inteira. Pois é, vocês sabem que gato não gosta muito de água. E até agora ela fez de tudo pra desviar das poças. Só que como é que ela vai lidar com uma cachoeira gigante? Depois de roletar bastante dentro daquela água, ela finalmente sai toda acabadinha. E só pra ter certeza que essa maldita não vai sair e acabar com ele, o Prota invoca uma gaiolinha. E finalmente o alvo foi subjugado. Surpresa, a Surran pergunta pro Dong Jin se ele realmente acabou de criar água. Manifestar grande quantidade de líquido sem uma forma definida só deveria ser possível com muito treino de atributo Shin. Essa é a segunda vez que ele manifesta objetos do Baek. Como é que ele conseguiu fazer isso? E pior, da onde saiu tanta maestria? A Tiaza fala que talvez, quando se trata do atributo Shin, ele tem uma certa habilidade especial. Digamos, um talento incomum. Depois desse treino todo, finalmente a barreira é desativada. E lá tá a Dansil sendo curada e acordada, coitada. A bichinha tava toda molhada. A Tiaza fala que não esperava tamanha engenhosidade do Prota pra subjugar a Dansil. Rapaziada, eu tô chamando de a Dansil, mas na verdade ela não tem A ou O. Não tem gênero, é só a Dansil. O nosso garoto fala que um gato que realmente gosta de água é tão raro que você precisa de 3 gerações com muito bom karma pra encontrar um. E pelo visto, bestas espirituais não são exceções. A Tiaza fica feliz com a descoberta do Prota e diz que, bem, parece cedo, mas o treino termina por ali. Só que de brinde ele vai ganhar o dever de casa tranquilo pros próximos 3 dias. A partir de hoje, ele deve estudar ao ponto de visualizar e reproduzir as armas que estão naquele livro. Ele precisa fixar as estruturas na sua mente e o funcionamento também. Funcionamento correto, viu? Não basta só fazer a arma aparecer, não. Os principais armamentos que ele precisa aprender vai estar destacado com marca-texto. Um dos primeiros que ele vai estudar vai ser uma granada. Ele vai precisar decorar toda a estrutura de uma. O Baek que ele usou no treino de hoje vai se recuperar conforme ele descansa. Um dia mais ou menos vai ser o suficiente para recuperar tudo. Refletindo sobre isso, o Prota entende que é tipo um jogo. O Baek vai ser tipo uma quantidade de mana que ele vai ter. Por último, a Tiaza avisa que ele deve estar pronto para entrar em ação a qualquer momento nesses próximos 3 dias. Apareceu alguém cujo Baek tá quase no fim. Pro Prota conseguir ver de fato, ela pede pra Surang mostrar a pessoa e a quantidade de Baek restante também. Com a pessoa na tela, a Tiaza explica que se essa mulher causar o menor ferimento em alguém, o seu Baek vai chegar no fim. Com isso, ela vai se tornar alvo de algum Mukidoji. Por conta disso, é melhor o garoto se preparar. Em breve, eles dois vão lutar lado a lado como parceiros. Dito isso, a noite cai e a gente vê um prédio misterioso. Na verdade, a gente descobre que é o prédio daquela mulher. Pelo visto, ela tá analisando uma lista de homens. Só que nenhum agrada. Um é bonito, mas é baixo. O outro é feio, mas é muito alto. Puxando a fotografia do meio, ela diz que aquele ali até que parece decente. Só que o avô dele é um promotor que virou advogado. Seria problemático se meter com esse aí. Só que os outros dois que estavam do lado, até que valia a pena brincar. Ligando para o diretor Kim, ela manda o funcionário chamar o número 3 e o número 8 pra balada de hoje à noite. Só que pelo visto, esse tal de Kim fala algo que ela não gosta muito. Na verdade, ela fica pé da vida. Ela diz que é melhor o cara mandar os dois ou vai perder o contrato.
não vai conseguir se apresentar na emissora de TV. Depois de se estressar, essa doida aí pega sua bolsa e sai. Só que antes ela pede pro secretário Park preparar o motorista para ela ir embora. Na verdade, também é bom ele ligar pro clube e avisar que ela tá a caminho. Antes de sair, ela dá uma olhadinha na sua bolsa. Dentro dela tem uma carteira, uma cápsula de remédio e um pozinho branco. Olhando pro pozinho, ela diz que bem, aquilo ali deve dar conta. Rapaz, tu tá entregue a Deus mesmo, né, mulher? Entregue a Deus não, entregue ao diabo. Pro azar dela, já tem Mukidoji de olho. A Sunshine já tá comentando que até amanhã, com certeza ela já vai estar em defesa. Essa aí com certeza não faz o tipo dela, mas também não tem muita escolha, né? Então vai ela mesmo. Já que fez tanta maldade, a Sunshine vai ter que comer ela. Na cena seguinte, a gente vê que um dia se passa. Pelo buraco da janela, a gente consegue enxergar o Prota. O moleque tá estudioso. Ele não tá lendo o livro das armas, mas ainda assim tá lendo um livro. Refletindo, o garoto fala que realmente as técnicas do atributo Ui e I estão além da capacidade de compreensão dele. Pelo menos por agora. O texto fala coisas como infundir o Baek na medula espinhal para fortalecer os nervos inferiores. Também tem outra parte que fala imbuir o Baek na energia de fogo e detoná-la. Ele não sabe nem como é que faz fogo. Realmente, por enquanto não tá dando, é melhor ele ficar quietinho. Dando uma olhada pro lado pra ver se não tem ninguém, o Prota começa a ativar seu atributo Shin. Talvez isso aí seja mais fácil, porque ele gosta de fazer coisas desde jovem. De acordo com a Chaza, já que um dia se passou, o Baek dele deve estar totalmente recuperado. Comparando a quando ele esgotou todo o seu Baek ontem, agora o corpo dele tá bem mais leve. Suas condições estão perfeitas, digamos assim. Com base nisso, agora tá na hora de partir. Só que antes de sair, ele dá de cara com a Yejin. Isso aí é tudo que ele não queria. A Yejin de cara já pergunta pra onde ele vai todo arrumado assim no meio da noite. Por que ele tá de terno? Tentando despistar e dar aquela driblada, o Prota fala que tá indo no funeral do avô de um amigo. Só que a Yejin avisa que o Prota não tem amigo. O Prota diz que é um amigo que ele fez recentemente, sabe? A Yejin pergunta o nome, mas o Prota fala que é um tal de Dancio, ela não conhece não. De qualquer forma, ele já vai. Só que ele vai voltar tarde, então ela já pode ir dormindo na frente. A Yejin fala que tudo bem, mas pelo menos dá os pêsames pro moleque. Dancio, até que o nome é fofinho. Já lá no local da ocorrência, o Protinha encontrou a senhorita Chaza, a nossa deusa. A Chaza fala pra ele que ele não precisa ficar tão nervoso assim, mas o Prota não tá muito nervoso não. A Chaza fala que tudo bem, mas a mesa tá tremendo bastante. Não é como se ele estivesse lutando pela primeira vez com o Mukidoji, certo? Bom, o Prota diz que naquele dia ele foi arrastado. Ele não sabia de nada, por isso ele lutou. A Chaza fala pra ele manter a calma. Tá tudo bem, o alvo vai chegar em breve. O Prota pensa que realmente isso é verdade, não adianta nada ficar nervoso. Só que é aí que ele vê algo tão interessante naquela revista. Tudo ali é caro pra caramba. Tipo, dá pra pagar 2 meses de aluguel do garoto. Pera aí, esse design de roupa é literalmente o que a Chaza tá vestindo. O Donjin comenta que sempre que vê a Chaza, ela tá com uma roupa nova. Como é que ela consegue essas roupas? A Chaza responde que é a sua secretária no Reino Divino. É ela que faz as roupas, mas sempre com base na moda dessa era. O Prota pensa nessa história de secretária. Ele pergunta se é igual aquela voz que ele tinha ouvido no treino. A Chaza responde que sim. É uma criança chamada Suhang. A garota é vidrada nas roupas dessa época e assina várias revistas. Daí ela materializa a roupa e manda através de magia. O Prota fala que entendeu, então todas as roupas que ela tem é feita com feitiço. A propósito, até que essa revista tá cheia de estilo que o Prota gosta. Até que a secretária dela realmente tem um bom estilo pra roupa. Acabando com o clima, a Chaza fala que lá vem o alvo. Essa pessoa cometeu mais atos malignos do que sua própria vida poderia aguentar. O Prota pergunta onde o alvo tá, e a Chaza fala pra ele prestar atenção na entrada do hotel. Ela é a mulher à direita, o seu nome é Jong Jin-He, de 39 anos. Ela é diretora administrativa da Seonshu ME, uma empresa de mídia e TV a cabo. O Prota questiona quem é o homem ao lado dela. A Chaza fala que esse é o alvo da mulher. É a partir daí que ela faz a maldade e acaba colecionando essas coisas ruins. Ela seleciona subcelebridades e chama pra sua agência. Como a sua TV a cabo é imensa, ela usa isso como isca. Daí brinca e descarta. O seu maior ato de maldade é quando ela descarta esse alvo. Ela associa a pessoa a uso ilegal de droga, jogos de azar e por aí vai. Isso acaba causando um escândalo. E a pessoa vai pro fundo do poço. Meio que ela gosta de ver os seus brinquedos quebrarem. No final, as pessoas até que não aguentam e tiram a própria vida. Se a partir de agora ela fazia o menor ferimento em alguma pessoa, ela vai esgotar totalmente o seu Baek e vai se tornar alvo do Mukidoji. O Prota faz o questionamento
questionamento. Ele pergunta se a mulher perdeu a capacidade defensiva do seu Baek, igualzinho ao vereador. A Tiaza diz que sim. Até mesmo um Baek humano de alma pura e forte pode perder o seu brilho. É só a pessoa acumular ações malignas. Conforme ela for acumulando esses atos, uma hora ou outra, ela atinge o ponto crítico da vida. É aí que ela se torna presa do Mukidoji. De qualquer forma, seja perseguido por um Mukidoji ou não, essa mulher vai encontrar o seu fim no quarto 1205 desse hotel. Não tem pra onde escapar. Das 13h15 às 13h30 dessa madrugada, ela não passa. Bom, eles têm 30 minutos restantes. É melhor seguir a garota. Por enquanto, ela não tá sentindo nenhum sinal do Mukidoji. Então eles têm algum tempo. A mulher e o seu alvo entram no elevador. De lá, eles seguem direto pro quarto. Quer dizer, eles iam seguir direto. O Protinha pede licença pra entrar. Não dá pra perder o alvo de vista em nenhum segundo. Observando o número apertado, a Tiaza pergunta se o quarto deles também é no 12º andar. O Prota, meio embolado, diz que é sim. A filha do capeta puxa assunto com a Tiaza. Ela diz que a garota é bem bonita e tem um excelente estilo. Será que ela tem agência? A Tiaza diz que não, e a mulher entrega um cartão. Até fala que a Tiaza não precisa ter medo, ela é assim mesmo. Metendo o 7, ela diz que vê um potencial na nossa garota, dizendo até que ela poderia se tornar uma estrela. Na verdade, eu concordo com você, mulher, ela pode sim. Na verdade, ela pode tudo. A nossa deusinha agradece a oferta, mas diz que seria difícil. Esse homem ali é com quem ela vai se casar. Depois do casamento, provavelmente trabalhar com isso seria difícil. A filha do Beelzebub fala que isso é um desperdício. Mas realmente, depois do casamento fica complicado. É uma pena. A maluca, do nada, fica estressada com a subcelebridade. Ela diz que o cara precisa cuidar mais da sua pele. Talvez um pouco de café royal ajude. O garoto não pergunta se o ex dela não é envolvido com esse tal café royal. Mas a mulher só sorri. Ela diz que esse otário vai estar arruinado em breve. É só esperar as notícias sobre apostas ilegais virem à tona. O Prota na hora percebe, provavelmente o ex era um antigo alvo. Ela só se livrou do maluco. Mas chegando no 12º andar, os dois casais saem do elevador e cada um segue o seu caminho. O Prota pergunta pra Sasha se eles realmente acabarem com o Mukidoji, essa pessoa ainda vai morrer entre as 13h15 e 13h30. Só que como é que ela morre? A mulher não parece ter nenhum ferimento ou doença, então qual seria a causa da morte? A Tiaza fala que também não sabe a causa da morte exata. O futuro ninguém sabe, mesmo com o tempo de vida já traçado. O tempo exato pro fim é desconhecido. O Prota pergunta se seria algo grave no hotel, tipo um acidente. A Tiaza diz que não vai acontecer nada muito grave ao ponto de, sei lá, o hotel cair e levar várias pessoas juntos. Escutando isso, o Prota diz que é um alívio. Mas espera, se não é um acidente grave no hotel, o que poderia causar a morte dessa mulher? Será que é alguém aleatório? A Tiaza diz que é provável. Essa mulher já fez muitos inimigos. Tem uma grande possibilidade dela ser eliminada por uma vítima. Escutando isso, o Prota pede pra Tiaza esperar um minuto. Se for esse o caso, então meio que pode ter uma vítima escondida lá dentro esperando pra matar ela? Pô, eles têm que impedir isso. Alguém pode se tornar um assassino. A Tiaza se vira, falando que se for assim, o garoto deve escolher. Se a causa da morte realmente for assassinato e ele escolher impedir isso, então ele vai ter que lutar contra o Mukidoji que vem atrás da alma dela. Por outro lado, se não for assassinato, eles vão coletar a alma antes do Mukidoji. E o Mukidoji que chegou atrasado não vai nem aparecer. Mas e aí? O que ele vai escolher? Vai deixar o assassinato acontecer e vai coletar a alma? Ou vai impedir e lutar contra o Mukidoji? Bom, pra gente descobrir de fato quem esse maldito vai escolher, vocês vão ter que deixar bastante comentário pedindo a parte 2, rapaziada. Pois é, eu sei que é triste, mas enfim, eu vou ficando por aqui. Se gostou, é só pedir parte 2 que eu trago. Só não esqueçam, hype o vídeo pra me ajudar, deixa o like, compartilha e comenta bastante. É isso, fui!